E aí, molecada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ribardock, trazendo mais um vídeo nesse canal. E, bem, como vocês estão vendo, eu tô jogando na minha segunda conta dentro do jogo, tá? E eu tô um pouco gripado, então ignorem a minha voz e os sons que eu fizer com o meu nariz, tá? Que meu nariz tá escorrendo um pouco, então é um pouco complicado. Mas então, o vídeo de hoje é um alerta para todas as alianças dentro do jogo, né? É um comunicado para todo mundo, né? Que joga o jogo. Há um tempo, um rapaz surgiu dentro do jogo. Eu não sei quanto tempo ele joga, mas ele, ele meio que vem causando um pouco de problemas a pelo menos a minha aliança, não é? Eu não sei para algumas alianças. Às vezes ele pode parecer um cara quieto, um cara que não faz nada. Mas na verdade esse cara é perigoso, tá, pessoal? Então, ele, ele, né, tem vários nomes dentro do jogo. Ele cria outras contas pequenas, gasta muito dinheiro no jogo, fazendo assim ele ter umas contas fortes, umas contas fracas, sabe? Para que não pensem, para que as pessoas pensam que não seja ele. A maioria das contas ele diz que ele perde. Eu não sei para onde vai tanta conta que ele cria, né? Mas a maioria das contas ele diz que ele perde, que ele é hackeado. E algumas dessas contas, esse tal jogador, ele dá para alguns jogadores. E meio que, nesse rolo todo, ele meio que tenta tomar as contas que ele dá ao pessoal. E quando ele vê que ele não conseguiu tomar a conta de volta, ele começa a acusar aquele jogador de ter roubado a conta dele, sendo que ele que deu a conta à pessoa. Então não dá para entender um pouco a lógica desse cara, sendo que ele gasta muito dinheiro no jogo. Claro, no começo eu não conhecia bem ele, não sabia como ele era, então eu conversei um pouco com esse cara. Ele pegou meu número, a gente trocou um papo do WhatsApp sobre o jogo, né? E uma coisa que vocês podem notar nesse cara é que ele fala muito ok. Ah, eu vou lutar no torneio, ok? Eu vou participar dos torneios, eu vou participar dos eventos, ok? Tudo que ele fala tem que ter um ok, no, tem que ter um ok nas mensagens. Então isso meio que é uma característica dele, para vocês poder meio que assim saber que é ele, né? Cara, eu não quero dizer o nome da pessoa aqui, mas como é um alerta para todos vocês, eu não estou dizendo que é todos, mas eu meio que eu meio que com todos esses caras, todas essas contas mais fortes que já entraram na minha aliança e demonstrando ser a mesma pessoa, né, com nomes totalmente diferentes, é, nomes diferentes. Cara, o cara até se passa por mulher dentro do jogo. O cara diz que se vingou de algumas pessoas só porque a pessoa meio que às vezes não gosta dele, vai lá, fala algo que a pessoa mesmo tá certo e o cara tá errado, ele não gosta de ouvir a verdade. Vai lá, te xinga, vai lá, te ameaça, entende? Ele, ele entrou na minha guilda algumas vezes, foi porque eu não tava dentro da aliança na hora que ele mandou algumas dessas mensagens, meio que
humilhando não, né? Ameaçou um dos manos lá da minha aliança e foi pra guilda de um cara que tava na minha aliança também. Eu falei, peraí, não, eu vou lá. Fui lá na guilda do cara e mandei umas mensagens pra ele lá. Sendo que o cara meio que eu mandei mensagem para o dono da aliança, né? Que tava na minha aliança também ajudando. E ele meio que expulsou o Marcos da aliança dele. Sim, o nome do rapaz é Marcos. Então tomem cuidado com ele. Mas a maioria das contas ele coloca o nome dele. Marcos 100, Marcos. A maioria às vezes com letra maiúscula, tá pessoal? E às vezes ele coloca outros nomes, como aniquilação. Deixa eu ver um outro nome aqui. Bom, eu não lembro bem, mas ele fala muito ok. Qualquer coisinha que ele for falar, ele fala muito ok, ok. Tem que ter um ok nas mensagens. Tá, mas por que você tá falando isso? Por que você tá fazendo esse tipo de vídeo? Eu quero que vocês tomem cuidado com ele, porque ele é o tipo de cara que faz uma coisa errada e sai da sua guilda como se nada tivesse acontecido. Uma das coisas que já me falaram que ele gosta muito de fazer dentro do jogo é pedir. Sim, e ele pede muito. Quando eu tinha o contato dele, ele me pedia muito. Pedia um pouco de dinheiro para comprar algumas coisas dentro do jogo, pedia presente e às vezes ele meio que pedia para mim evoluir ele para o vice-líder, coisa que eu nunca fiz, ainda bem. Eu já tive uma sensaçãozinha assim, meio que parecida, quando um cara, uma criança, né, tinha entrado na antiga Arcanjo Renegado que eu tinha criado. Ele meio que pediu para ser vice-líder e como eu tava muito amigo do moleque, eu fui lá e promovi ele a vice-líder, já que não tinha tanta gente na aliança naquele tempo. Eu promovi o garoto a vice-líder e eu meio que fui dormir. E quando eu dormi, eu me acordei com uma sensação meio estranha, como se algo tivesse errado. Entrei dentro do jogo e a maioria dos meus aliados tinha sido expulso pelo moleque. E só ficou os jogadores que eram vice-líder, que não eram poucos, porque só tinha eu, o meu tio e o moleque, né? E o Marcos, ele meio que tava pedindo para eu botar ele como vice-líder. E eu nunca fiz isso, graças a Deus. Nunca deixei ele como vice-líder. E o pessoal falava muito, alguns dos jogadores, que quando ele pede para ser vice-líder e você dá o vice-líder a ele expulsa todo mundo que tá dentro do jogo. Não todo mundo, claro, porque vai ficar só os vice-líderes de dentro da sua aliança, né? Então, vai ficar o líder e os vice-líderes. Então, depois disso, ele vai lá e sai. E como na minha aliança, às vezes eu dou uma bronca nele quando ele entra. Uma vez ele tava exigindo que a gente desse o quantum de um herói lá que ele pediu. Eu falei, mano, calma, uma hora a gente vai te enviar. Pô, a gente às vezes pode estar ocupado, né, lutando na arena, completando as missões diárias. Quando a gente terminar aqui, a gente te envia Quantum, cara. Não precisa ter pressa. Ele não gostou e saiu da aliança. Com o tempo depois ele foi lá e voltou. Aí a gente colocou a nossa aliança como como é que se diz? Por convite, né? Já para evitar esse tipo de situação. E ele foi lá e tava pedindo para entrar na guilda, né? Com nomes diferentes.
E agora, toda vez que ele entra na aliança, é pra confrontar um cara lá na nossa aliança, dizendo que o cara roubou a conta dele, sendo que ele deu a conta pro cara, entende? Então é uma situação meio que deixa a gente desconfortável, né? Me faz querer, não querer sentir essa raiva, mas eu acabo sentindo essa raiva desse cara, entendeu? Do Marcos, né? Por estar causando tantos problemas assim para minha aliança, não só para minha, mas para outras alianças também. Tem uma menina que entrou na minha aliança, cara, e tava meio que com medo dele. Ela até disse: "Não, mano, esse cara que entrou aí é o Marcos. Expulsa ele da aliança, por favor." Falei: "Ó, calma. O cara tá nível baixo. Geralmente o Marcos ele gasta muito dinheiro no jogo e ele não teria esses personagenzinhos aí. E eu me esqueci que ele tava com VIP. Então se ele tinha o VIP, mesmo com os personagens fracos, era ele. Porque ele gasta dinheiro no jogo. E eu não pensei nessa possibilidade. E o nome também tava. O nome dele tava com as letras maiúsculas. Eu falei: "Caraca, mano, olha, quebrei a cara." E também ele se passa por mulher dentro do jogo. Ele se passou por uma menina chamada Mônica dentro da nossa aliança. Usou o nome de Mônica para tentar, sei lá, eu sei lá qual é o objetivo desse cara dentro da minha aliança usando aquele nome, né? Mas ele não conseguiu nada, já que ele não consegue nada, na verdade. Ele só quer confrontar o cara lá da minha aliança, fala a coisa com o cara e sai da aliança. Mas isso vai acabar. Porque a maioria das vezes ele tá nessa aliança aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Bem, pessoal, eu acabei não encontrando, tá? Eu acabei não encontrando aqui a aliança, mas na maioria das vezes ele tá muito na aliança chamada Freedom, que é organizada pela a líder Super Manu, né? Uma jogadora antiga dentro do jogo, muito humilde. Às vezes eu vou lá ajudar a guilda dela, uma guilda muito boa. Às vezes ele aparece lá, ele tava mais na Legião do Bem, né? A guilda do mano que tava lá na minha aliança, que eu falei aqui pra vocês. E ele foi lá para umas alianças de fora, né? De outros países, então não dá para ter a certeza de qual lugar certo que ele fica. Mas uma hora ele aparece, tenho certeza. Mas é bom a gente tomar cuidado com certos tipos de jogadores, tá, pessoal? Porque não é só ele que é assim, que gosta de receber o vice-líder e expulsar a galera. Então, tome cuidado, pessoal. Aqui nessa aliança que eu tô, né, a Império das Trevas, que foi uma das alianças que eu joguei por muito tempo. Tem alguns Marcos, mas não é eles, tá? É outro Marcos. Então, bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham tido uma noção de como é um jogador. Se cuidem, tamo junto. Protejam os seus aliados, protejam a aliança de vocês. Tamo junto, rapaziada. Se cuidem.